Feitoria, então, galera. Começou a nossa aula no dia 19. Como conteúdo para a aula de hoje, galerinha, a gente preparou, então, a questão mais técnica da parte de tratamento de efluentes, tá? Vamos recordar um pouquinho do que nós vimos na aula passada para que a gente possa dar continuidade no conteúdo e não se perder, né, naquilo que a gente já viu. Então, vamos lá. Na aula passada, nós comentamos um pouquinho sobre uma questão mais histórica, da questão da poluição dos recursos hídricos, né, a questão da urbanização, como que as cidades foram surgindo ao redor desses mananciais de água, né, até mesmo pela necessidade de abastecimento, de consumo, e aí, por consequência disso, nós tínhamos, então, o uso desses recursos hídricos de uma maneira, digamos, não posso dizer aqui, primeiramente, incorreta, né, porque não se sabia ainda, né, as consequências, né, daquela contaminação dos recursos hídricos, mas era uma utilização sem qualquer tipo de cuidado, né, então eram consumidos aquilo que realmente necessitava, mas também era utilizado aquele recurso hídrico, aquele manancial, para o descarte dos resíduos sólidos, para o descarte do esgoto. Não que nós tenhamos hoje uma situação diferente daquela numa questão mais histórica, né? Nós ainda temos essa característica, né, de descarte, de lançamento de esgoto sanitário nos recursos hídricos, né? Às vezes sem qualquer tipo de tratamento. Nós temos muitas cidades, muitos municípios que são assim, e temos também alguns lugares ainda que nós temos a população, né, que ainda não foi educada para esse fim, ou que não foi informada para esse fim, embora a informação está em tudo quanto é lugar, né, de descarte, então acaba descartando esses resíduos sólidos nos recursos hídricos. Então nós comentamos, fizemos uma base histórica sobre isso, falamos um pouco sobre a gestão pública, a questão de saneamento, falamos, quando a gente tratou da urbanização, nós falamos um pouco daquelas residências irregulares, né, ou dos locais irregulares de instalações humanas, e aí utilizando sempre aquele recurso hídrico mais próximo para uma questão de descarte desses resíduos e efluentes. Bom, dito isso, a gente começou uma breve introdução, então, sobre o tratamento de efluentes, falamos sobre as etapas do tratamento. Vamos tentar recordar aqui, então, nós temos a etapa preliminar, a etapa primária, a secundária e a terciária de tratamento de efluentes, certo? Hoje nós vamos tentar aprofundar um pouco mais nessas etapas, falar um pouco mais talvez, de uma parte mais técnica desse tipo de tratamento, e vamos, claro, debater algumas questões, como sempre. Tá bom, galerinha? Então, eu já deixei disponível para vocês lá na plataforma Moodle, alguns links, que alguns deles nós vamos utilizar hoje, tá? Outros é mais para título de informação e acesso também a algumas legislações ou resoluções, né? E aí, então, nós vamos dar seguimento na aula de hoje, beleza? Vamos lá, então. Galera, olha só, eu começo perguntando para vocês, e aí hoje eu quero mais a participação de vocês, pergunto, por que nós tratamos o efluente? E aí, essa pergunta tem a ver não só com relação aos efluentes industriais, mas também aos efluentes domésticos, ou como vocês quiserem chamar, esgoto doméstico, né? Então, vamos lá. Por que nós tratamos o efluente ou o esgoto doméstico? Saberiam me dizer, galera? Vamos lá, participem comigo aí, conversem comigo, não me deixem falando sozinho. Porque muitas vezes ele é tóxico, daí ele pode degradar o meio ambiente. Boa, essa é uma questão, tá? Muitas vezes, por causa da característica, né, desse efluente, nós temos a contaminação. Então, por que a gente trata? Justamente para a retirada desses elementos poluentes, para, então, evitar a contaminação do solo, dos recursos hídricos, etc. Certo? Então, aí, ó, nós temos um objetivo do tratamento de efluentes, que é evitar a contaminação e consequente poluição, impactos ambientais, etc. Certo? Agora, nós temos um outro objetivo do tratamento de efluentes. Alguém saberia me dizer um outro objetivo? Seria para tratar e reutilizar aquela água para algum outro tipo de processo, alguma coisa assim?
É uma outra possibilidade, tá? E aí, se a gente for falar de uma questão de efluentes industriais, nós temos essa possibilidade, né? A gente trata o efluente para fazer o reciclo dele. Essa é uma possibilidade, mas não é uma possibilidade obrigatória, né? Tu não é obrigado a fazer o tratamento e fazer o reciclo. As indústrias que realmente fazem isso é por uma questão de ou redução de custos, ou porque realmente vale a pena fazer o tratamento e aí o reciclo interno, essas questões, né? Mas, quando a gente fala de reciclo interno, tem que abrir um parêntese aqui, tá, galera? Não é toda a indústria que poderá fazer o reciclo interno. Por que eu digo isso? Porque, às vezes, quando eu tenho uma indústria, tá, onde o foco, por exemplo, é um metal mecânico, é uma indústria química, é algo que não necessita de um padrão de potabilidade de água alto, aí a gente tem essa possibilidade de realizar o reciclo. Por quê? Porque basta um tratamento, não posso dizer básico, né? Mas um tratamento que permita com que aquele efluente atinja determinados padrões para retornar à parte interna. Então, se o uso interno dessa água não for um uso mais nobre, por exemplo, aí sim há uma possibilidade de fazer um reciclo. Agora, vamos pensar o seguinte, vamos pensar que nós temos uma indústria de alimentos, tá? E aí a gente sabe que a indústria de alimentos tem uma série de restrições em termos sanitários, e aí vocês imaginem você fazer um reciclo daquele efluente pós-tratamento sem que ele atinja determinados padrões de potabilidade, digamos, né? Então aí o reciclo, né, ou, enfim, o uso pós-tratamento dessa água, desse efluente, ele acaba sendo mais restritivo. Nada impede de fazer o reciclo, mas o tratamento ele tem que ser cada vez mais aprimorado, cada vez para avaliar, né? Se tem condições, se não tem condições de fazer um tratamento mais eficiente, o reciclo disso, né? Mas é claro que é importante ressaltar isso. O reciclo depende muito das condições de produção, né? Aquilo que eu estou produzindo para poder, então, encaminhar essa água pós-tratamento de volta para o processo, tá? É claro que a gente vê também muito a utilização em vestiários, a utilização em banheiros, né, de água pós-tratamento, pelo fim menos nobre que tem aquela água, né, não precisa ser uma água extremamente potável, né, então ali há uma possibilidade. É claro que não tem como separar, né, aqui nós vamos tratar para fazer o reciclo e aqui nós vamos tratar para não fazer o reciclo, né, geralmente há um conjunto, há um tratamento único, né, daquele efluente em uma estação única, e aí, então, é que é feito ou o reciclo ou é feito o lançamento. Ou algumas vezes também a gente faz, digamos, vamos supor, 80% daquele efluente tratado retorna à indústria lá para os vestiários e banheiros, por exemplo, ou 50%, ou 30%, isso varia bastante, e o restante, então, ocorre o lançamento no corpo hídrico receptor. Então, é claro que cada indústria vai avaliar, tranquilo? Mas, muito bom, gostei da participação de vocês. Vamos mais. Mais algum outro objetivo do tratamento de efluente, galera? Vamos lá, estou gostando de ver, hein? Estão participando hoje. Vamos lá. Hashtag sextou, galera. Quem mais? Ninguém vai falar uma coisinha que eu estou pensando aqui, hein? Mais ninguém? Ninguém levanta a mão? Não? Galera, atender a uma legislação específica. Inclusive, nós comentamos sobre isso na aula passada. Então, nós temos, claro, um principal objetivo, que é evitar contaminação, etc. Mas nós sabemos que somente evitar a contaminação parece ser algo mais subjetivo ou menos palpável, né? Agora, quando a gente fala em atender uma legislação específica, um padrão de lançamento de efluentes, aí a gente pode dizer que há uma certa obrigatoriedade e há um certo, digamos, uma pressão, né, sobre aquele que gera o efluente a, então, realizar o tratamento adequado, a ter uma eficiência daquele tratamento para, então, destinar, lançar aquele efluente
no corpo hídrico receptor. Então, nós temos ali, né, evitar contaminação, fazer reciclo, que foram as duas coisas que vocês comentaram, e um outro objetivo, então, é atender uma legislação específica, ou seja, atender um padrão de lançamento. O limite, lembra que a gente falou do limite na aula passada? Então, esse limite que nós temos que atender é o que nós chamamos ali de um dos objetivos do tratamento, que é atender os padrões, atender a legislação. Beleza? Fechou? Então tá. Galera, esses são alguns objetivos e é para isso, então, que surgem as técnicas, as tecnologias de tratamento de efluentes, tá? Vamos lá, a gente vai começar a estudar as etapas, tá? Junto com algumas técnicas, até porque fica mais fácil nós entendermos isso, tá? Eu separei para vocês no Moodle alguns slides, né, explicando a questão do tratamento preliminar, primário, secundário, terciário, os objetivos, né, e também as formas de tratamento que nós temos em cada etapa, tá? Aí tem vantagens e desvantagens de alguns equipamentos, vocês vão ver que é bem interessante ali, tá? Vamos lá. No tratamento preliminar, vou botar aqui para vocês, tá? Preliminar. Nós temos uma questão que é muito importante para termos uma eficiência no tratamento. Vamos lá, pergunto de novo para vocês. Por um acaso, o efluente ou o esgoto é sempre gerado na mesma quantidade, todo o momento, digamos assim, às 24 horas do dia, há uma mesma quantidade de efluente ou de esgoto sanitário sendo gerado? Pensem vocês na casa de vocês. Há uma constância nessa geração? Não. Não, né? Porque a galera botou no chat ali também. Não, né? Então, olha só. A gente sabe que existem picos de geração, né? O que a gente chama de picos de geração. Quais são os horários? Vamos pensar agora o esgoto sanitário, tá? Esqueçam agora o efluente industrial, vamos pensar aqui no efluente doméstico. Pensem o seguinte, quais são os horários, né, que tem uma tendência maior de geração de esgoto? Vocês saberiam me dizer quais são esses horários? Eu acho que de noite, que as pessoas estão mais em casa, sei lá. De noite. Logo que acordam. A hora que acorda, boa. Final de tarde, início da noite, diz a Kathleen no chat. Galera, é isso aí. Então, olha só, nós, né, já tem estudos que demonstram, tá, que os picos de geração de esgoto doméstico, de efluente doméstico, no início da manhã e ao final da tarde. Tá? Então, são esses picos. Se a gente for colocar isso, por exemplo, num gráfico, a gente vai ver, por exemplo, ali por volta de 6 a 8 horas da manhã, nós temos um pico de geração. E aí, conforme vai passando o horário, vai oscilando, é claro, que bem mais abaixo do que aquele pico, né? Mas vai oscilando a geração até chegar ao horário de final de tarde, ali entre 6 e 8 horas. Aí nós temos novamente um pico de geração e depois nós temos, então, a redução dessa geração de esgoto doméstico. Agora, pensem o seguinte, como é que eu vou equalizar isto quando chega lá na estação de tratamento de esgoto, por exemplo? Vamos pensar uma EPE de uma Corsã, né? Como é que eu vou equalizar para que eu possa manter a eficiência do tratamento o tempo inteiro? Então, aí eu preciso organizar o início do meu tratamento para que eu tenha uma vazão constante de entrada na minha estação, certo? Então, isso é muito importante. Para quê? Para que eu não tenha oscilações no tratamento. Então, vocês imaginem, muitas vezes nós temos um sistema automatizado de acréscimo de produtos químicos, por exemplo, para fazer um tratamento. Então, vocês imaginem como é que eu vou programar, e se é que é possível programar, a dosagem desses produtos químicos de maneira diferente em determinados períodos. Então, o tempo inteiro tem que ter alguém controlando, alguém vigiando, se não vai ter, por exemplo, um excesso de produto sendo utilizado ou uma redução de produto necessário. Então, tudo isso tem que ser ponderado na hora que a gente vai, por exemplo, estruturar uma estação de tratamento de efluentes. Por isso que quando se vai construir uma estação, que se vai propor uma estação, tem que se fazer um estudo bem detalhado, né, bem estruturado, para dizer o seguinte, olha, nesse município, nessa indústria, nessa localização,
eu tenho determinados picos de geração, e não necessariamente pode ser no início da manhã ou no final da tarde. De repente, uma indústria pode ser no meio da manhã, pode ser lá no meio da tarde, então eu preciso realmente identificar esses pontos. Para quê? Para que eu possa, e também a quantidade, obviamente, né? Para que eu possa, nesse início do tratamento, lá na chegada na estação, eu possa equalizar isso. Equalizar significa tornar constante a vazão de entrada da minha estação. Tranquilo? Estão entendendo o que eu estou comentando com vocês? Então, equalizar significa eu tornar constante a minha vazão de efluente na entrada da estação. Tranquilo? Então, olha só. Como um tratamento preliminar, nós temos aí já um equipamento. Ou, se vocês quiserem dizer aí, não necessariamente um equipamento, né, mas um local, né, que seria o nosso tanque de equalização. Equalização. E ele é muito importante não só para tornar uma vazão constante de entrada, mas também, por exemplo, para regular um determinado pH. O pH é um elemento extremamente importante no tratamento, pois o pH é que vai dar a um determinado produto químico, por exemplo, uma determinada eficiência. Então, tem produtos químicos que, por exemplo, só funcionam a um pH neutro, outros a um pH mais básico, outros talvez a um pH mais ácido, né? Então, vai variar conforme o produto a ser utilizado naquela estação de tratamento. Então, a regulação do pH é muito importante, mas não só para o uso de produtos químicos para o tratamento, mas vamos supor que ali nós temos um tratamento biológico, através de micro-organismos, para fazer a decomposição daquela matéria orgânica que está naquele efluente. O pH é importante, porque os micro-organismos são micro-organismos extremamente sensíveis, né? Então, se eu tenho um efluente muito básico ou um efluente muito ácido, os micro-organismos não resistem. E aí eles acabam morrendo, por consequência, nós temos uma eficiência no tratamento de efluente extremamente baixa. Então, também no tanque de equalização, além de tornar constante a vazão, nós temos ali uma maneira de equalizar o pH. Ou seja, tornar o pH ali em torno de 6 a 8. Tá? Que ali fica, digamos, em torno do neutro, né? Que a gente sabe que é o 7, mas aí fica em torno do 6 e o 8. Tanto é que, se vocês observarem nas resoluções que dão os padrões de lançamento, os limites de lançamento de efluentes, vocês vão ver que geralmente o pH está entre 6 e 9, né? Não muito abaixo do 6, por quê? Porque aí nós temos talvez ali um efluente muito ácido, e aí vai prejudicar o restante do tratamento, tá? Então, vejam, né? Nós precisamos, nessa etapa inicial, termos uma constância e também uma regulação de pH. Isso é importante para quê? Primeiro, que não danifica equipamentos posteriores, né? Por uma questão de variação, né? De picos, e também por uma questão de pH, e eu consigo manter aí uma certa eficiência programada daquela minha estação, daquele tratamento, tá? Então, tanque de equalização, extremamente importante nessa etapa inicial, tá? Nós temos ainda nessa etapa inicial, nessa fase preliminar, nessa etapa preliminar, e aqui eu vou juntar, assim como alguns autores também fazem, eu vou juntar as duas etapas iniciais, que é a etapa preliminar e a etapa primária. Por quê? Porque se nós juntarmos as duas, elas vão ter praticamente o mesmo foco. Tá? Então, elas têm uma ideia inicial de tornar, a partir da etapa secundária, um tratamento mais eficiente sem, digamos, problemas em dosagens, etc. Então, eu vou unir aqui o tratamento preliminar e o tratamento primário. Como o tratamento preliminar, eu comentei agora com vocês no tanque de equalização, nós temos outros equipamentos no tratamento preliminar, mas juntando o preliminar e o primário, nós temos agora um filtro, por exemplo. Filtro. O filtro é muito importante, e aí eu digo filtro pode ser, por exemplo, um filtro, um equipamento de telas de alumínio, por exemplo, tá? Filtro, não pensem que é um filtro de papel, como a gente coa café, não é isso, tá? Então, um filtro,
ele pode ser um filtro automatizado, rotativo, ele pode ser um filtro estático, né? Neste filtro, né, ou nesta peneira, como vocês queiram, tá? É para a retirada de sólidos mais grosseiros. Então, por exemplo, ali vão ficar retido algum sólido que tem um diâmetro maior, então fica retido nesse filtro, nessa peneira, tá? Então, isso é importante também, por quê? Porque muitas vezes o tratamento secundário ou terciário não consegue retirar esses elementos nas etapas posteriores. E aí, nós temos esses equipamentos servindo para evitar problemas futuros. Alguns elementos maiores, com diâmetros maiores, podem também prejudicar outros equipamentos que vêm posteriormente. Então, é importante a retirada disso. Pode ser um pouco de areia, né, que sai ali, pode ser cascas. Por exemplo, vamos pensar numa arrozeira, né, numa indústria de arroz. Muitas vezes acontece o descascamento na indústria e aquelas cascas acabam sendo levadas juntos com o efluente. Então, esse filtro, essa peneira, serve para retirar essas cascas e essas cascas não passarem para os próximos equipamentos ou próximas etapas. Tá? Então, esse é um primeiro. Eu, logo em seguida, vou mostrar para vocês algumas imagens que vai ficar talvez um pouco mais claro para vocês. Tá? Além disso, nós temos, por exemplo, uma caixa desarenadora. Desarenadora. Espera aí que tem gente falando comigo aí. Meu Deus, desarenadora. Tá? A casca de arroz é um grande problema, diz a Solange. Sim, Solange, tem alguma experiência para me contar? Conta aí, Solange. Professor, não experiência minha, mas é que eu faço mestrado em materiais e a gente já assistiu várias palestras e coisas assim, falando sobre essa questão dele ser um resíduo que sobra bastante na indústria e que se tem bastante dificuldade de dar um encaminhamento para ele depois, porque ele gera problemas e tal. Eu acho que ele demora para se decompor, eu não sei exatamente, mas ele sobra muita casca, né? Aí eu até vi que o pessoal ali da UFPEL, tem um professor da UFPEL que ele tem um projeto que eles fazem tinta preta. Eles conseguem, acho que, fazer vários tons, mas eles conseguiram fazer, com o uso da casca de arroz, produzir uma tinta preta que é preta de verdade, porque ele estava falando, por exemplo, que às vezes falam, é preto, mas nenhum é preto de verdade. Tipo, tem várias coisas próximas do preto, mas que eles conseguiram reutilizar a casca de arroz e conseguir fazer um preto mesmo. Dentre outras utilidades, que também já conseguiram produzir polímeros com base em casca de arroz, acho que para diversas utilidades, né? Mas que se não tiver feito alguma coisa assim de novos materiais utilizando ele é um resíduo que dá muito problema, porque ele tem muita casca de arroz e pouco utilidade para ela. Pouca solução, perfeito. Solange, legal tu comentar isso da engenharia de materiais, né? Eu também fiz meu mestrado em engenharia de materiais na UFPEL, em conjunto com a URGS, e ali eu também vi bastante sendo utilizado a casca de arroz, principalmente ali para o lado da UFPEL. Se a gente for pegar, talvez a FURG também deve ter alguma questão relacionada a isso. Eu estudo na FURG, na verdade. Na verdade, o meu mestrado não é em ciências materiais, ele é em física da matéria condensada, né? Sim. Mas é materiais, né? Exato. Então, ali mais para o sul, ali pega a UFPEL e a FURG também, por uma questão das arrozeiras ali, por lado de Rio Grande e Santa Vitória, né? Tu tem bastante a questão da casca de arroz. Se for pegar, por exemplo, ali Pelotas, nós temos a Jusapar, que gera muita casca de arroz. Então, a solução para esse tipo de resíduo, muitas vezes, pode ser uma compostagem e posterior reutilização na própria lavoura, né? Então, tem várias utilizações. Na engenharia de materiais, eu me lembro que tinha uma pesquisa, agora eu não lembro se era na UFPEL ou se era na URGS, realmente não vou me lembrar disso, faz bastante tempo. Que eles pegavam a casca de arroz e tentavam inserir em matriz cerâmica, em matriz cimentícia, enfim, para ser como um agregado. Só que como a gente sabe, se aquele material passar por um processo de queima, pela casca de arroz ser um material orgânico, ele acaba, então, reduzindo o seu volume consideravelmente, né? Então, aí isso também pode prejudicar uma questão de tamanho do material, enfim, a questão de fissuras, né, de resiliência do material, etc., absorção de água, uma série de coisas. Então, estava sendo feito alguns estudos relacionados a isso.
Se nós pegarmos a casca de arroz do tratamento de efluentes, tá? Isso também é possível. Porque o que acontece? Ali, por mais que tenham outros elementos no tratamento de efluentes, a casca de arroz, ela está ali inserida, né, naquele meio. Então, sim, de repente pode ser levado para um sistema de compostagem, de repente, primeiro a secagem, né, tirada da umidade, depois passar por um processo de compostagem, talvez ser reutilizado, ou em outras matrizes também, né. Mas, realmente, ele acaba sendo, digamos, um resíduo que, dependendo do local, né, de onde ele é gerado, ele acaba ficando sem utilização. Mas é claro que existe uma série de possibilidades para isso, né? Basta estudos, né? Basta que se façam pesquisas relacionadas a isso. Mas legal. Valeu o teu comentário, Solange. Muito obrigado. Então, olha só. Seguindo aqui, nós temos outros equipamentos, então, né? Nessas etapas preliminar primária. Um deles, a caixa desarenadora ou caixa de areia. A desarenadora pelo fato de retirada de areias. Não necessariamente areia, né? Mas é aquela retirada de materiais sólidos grosseiros que decantam com facilidade, ou seja, o próprio peso do material vai decantar naturalmente. É como se a gente pegar um baldinho de criança, por exemplo, numa praia, né, ir lá buscar água, vocês vão ver que ela vai estar um pouco turva pela movimentação, né, naquela coleta, né, e aí depois de um tempo, vocês vão ver que aquela areia vai decantar naturalmente dentro do baldinho. Simplesmente é isso que acontece, só que, claro, né, em uma escala bem maior. Então, caixa desarmadora ou caixa de areia serve para isso, né, retirada de materiais grosseiros que decantam com facilidade, tá? Mais adiante eu mostro imagens sobre isso. Nós temos outros equipamentos, como, por exemplo, um sistema de grades ou sistema de gradeamento. Então, é bem isso, é grade. Pensa aquelas grades de casa, só que não tão afastadas, né, mais juntas, assim, grades, e aí serve, então, para barrar sólidos. Vamos pensar que, de repente, chegou na estação plástico, garrafa PET, outros elementos, né, que não conseguiram ser retirados anteriormente, podem, através do gradeamento, serem retirados com maior facilidade. Então, isso é um processo físico, né? É retirada de material físico de maneira física. Tá? Simplesmente a separação desses materiais do efluente líquido. Tá? Além do gradeamento, nós temos também um chamado, né, tem vários modelos que pode ser quadrado, pode ser redondo, que são os decantadores. Decantadores. Isso é muito importante, o decantador nessa etapa preliminar primária é importante, e vou dizer por quê. Lembra que nós comentamos do tanque de equalização ou do equalizador? E lembra que eu acabei de comentar com vocês da questão de regulação do pH? Pois bem, se vocês têm piscina em casa ou já viram em alguma residência a questão do tratamento da piscina, muitas vezes basta regular o pH e aquela turbidez daquela piscina acaba, então, decantando. Vocês já devem ter observado isso em algum momento, né? Se vocês têm casa ou se vocês conhecem alguém que tenha ou que já fez isso, né? Então, regulei o pH, dá um tempinho, rapidamente aquela turbidez vai para o fundo da piscina, né? Então, é importante, quando eu tenho essa regulação de pH, passar para um decantador primário, que a gente chama, né? Por que decantador primário? Porque ele está nessa etapa primária, porque ele é o primeiro decantador, tá? Então, esse decantador primário, então, ele faz a decantação daquele material que foi, então, regulado o pH, né, que já, então, entrou em contato com determinados produtos químicos para a regulação do pH, e aí basta isso, né, basta realmente a movimentação dessa massa com o pH regulado, que, então, ele vai ser decantado, esse material sólido, então, vai se decantar nesse primeiro decantador, tá? Então, nós temos esses equipamentos, nós podemos ter outros equipamentos em etapa preliminar primária, tá? Mas eu gostaria de dizer esses que são, talvez, os mais encontrados, né, nas indústrias, nos tratamentos de efluentes industriais, tá? Tratamentos de esgoto também, vocês vão encontrar bastante esse tipo de equipamento, tá bom? Então, aqui nós temos essa etapa preliminar primária. Vejam que essas etapas, o principal objetivo é a retirada de sólidos grosseiros, decantáveis, alguns sólidos em suspensão, como se, por exemplo, se eu passar o efluente por uma peneira ou por um filtro, vocês vão ver que vai
ficar retido ali alguns sólidos em suspensão, certo? E aí, então, é encaminhado o efluente para a nossa etapa secundária. E a nossa etapa secundária é aquela... eu vou dizer aqui que é a etapa principal, tá? Mas vai depender muito, claro, do tipo de tratamento, do tipo de efluente que chega na estação. Mas eu vou colocar aqui como a etapa principal, a secundária. E é na secundária que é tirado a grande parcela de poluentes contidos naquele efluente. E aí nós temos vários e vários tipos de tratamento. O que eu quero primeiro focar com vocês aqui é que nós temos dois focos de tratamento. Um primeiro foco, e não necessariamente nós temos os dois ao mesmo tempo, nós podemos ter um ou o outro, ou um e depois o outro, tá? Então, o primeiro, que é o tratamento aeróbio. Aeróbio. Se vocês observarem a palavra aeróbio, já dá a intenção, né, já dá um entendimento de que aqui nós temos a utilização de quê? De oxigênio. Ou seja, nós temos um tratamento que utiliza oxigênio para a decomposição daquela matéria orgânica, para a retirada daqueles poluentes no tratamento na etapa secundária, tá? E nós também temos o tratamento anaeróbio. Isso significa, então, que aqui nós não temos a utilização do oxigênio. Então, vocês já devem ter observado que nós temos micro-organismos que possuem a necessidade do oxigênio para decompor a matéria orgânica, e nós temos, muitas vezes, determinados poluentes, que o melhor tratamento, que a melhor eficiência para a remoção desses poluentes é um tratamento sem a utilização de oxigênio, tá? Então, claro, isso tudo vai depender da característica do meu efluente, certo? Vamos focar agora na questão do aeróbio, tá? O tratamento aeróbio, como você sabe, pela utilização de oxigênio, é simples, né? A gente sabe que os micro-organismos são elementos, a gente pode falar assim, vamos botar, tá? São elementos que eles precisam de comida e oxigênio. O oxigênio para dar energia e a comida também, certo? O que é a comida desse micro-organismo? É a própria carga orgânica daquele efluente. E quando nós temos, então, a utilização de oxigênio, eles, então, têm aquela energia para consumir aquela carga orgânica. E aí conseguem fazer a decomposição da matéria orgânica de uma maneira mais adequada, de uma maneira mais eficiente, certo? Um exemplo que eu posso dar para vocês, e aí eu não sei se vocês ficaram sabendo aqui no município da Feliz, quando teve a última enchente, não vou dizer que é enchente, mas teve o último alagamento da cidade, quando transbordou o Rio Caí, o Parque Municipal, então, encheu de água. Inclusive, eu fiz uma publicação no meu Insta sobre isso. O Parque Municipal encheu de água. E o lago do Parque Municipal, aquela água do Rio Caí, contaminada com uma série de carga orgânica e outros elementos, como sólidos, acabou, então, se depositando nesse lago municipal. O lago municipal, como você sabe, ele tinha peixes, e os peixes acabaram morrendo com uma certa, digamos, rapidez, né, após esse período de chuvas, o período de alagamento, tá? É claro que eu não sei se efetivamente foi essa a causa que eu vou falar para vocês. Eu sei que existiam alguns estudos que estavam sendo feitos para avaliar as causas da mortandade de peixes ali naquele lago pós o alagamento. Mas uma suposição, né, que eu acabei levantando, é o seguinte: com a quantidade de carga orgânica e de sólidos sendo depositados no lago, é óbvio que aquela carga orgânica vai se decompor, certo? De maneira aeróbia ou anaeróbia, né? Com oxigênio ou sem oxigênio, tá? Agora, independente disso, o micro-organismo que está ali, ele vai competir com o peixe o oxigênio daquele corpo hídrico, daquele lago. Competindo de oxigênio, o peixe acaba perdendo, tá? Ou seja, o micro-organismo vai, então, captar o oxigênio daquele corpo hídrico para fazer a decomposição daquela carga orgânica que está depositada ali. Por consequência, então, aqueles peixes acabam morrendo por asfixia. Por quê? Porque é tanta carga orgânica, é tanta poluição, que os micro-organismos acabam, então, utilizando
demasiadamente o oxigênio que tem naquele corpo hídrico receptor, então diminuindo drasticamente o oxigênio dissolvido naquele lago. Tranquilo? Então essa foi a suposição, foi a ideia que eu levantei pelo fato da mortandade de peixes do lago do município. Tranquilo? Então vejam como há uma importância quando a gente vai, por exemplo, fazer um estudo, se há uma necessidade de fazer um tratamento aeróbio, se há uma necessidade de fazer um tratamento anaeróbio. Cada um desses tipos de tratamento tem vantagens e desvantagens. Então, por exemplo, o aeróbio, a ideia é gerar menos odor. No anaeróbio, nós temos uma quantidade maior de mau cheiro, certo? Então, alguns casos já aconteceram em tratamentos de esgoto doméstico, seja da Corsã, se a gente for pegar lá na cidade de Pelotas, nós temos o SANEP, enfim, nós temos esses órgãos, né, de saneamento. Se a ideia do tratamento de esgoto doméstico é um tratamento aeróbio, qual a utilização de oxigênio? E nós temos ali uma geração de odor muito forte, isso significa que há alguma zona daquele tratamento que está ocorrendo uma decomposição anaeróbia, pelo fato do mau cheiro, certo? Então, geralmente, vocês vão observar que quando nós temos um tratamento de esgoto ou de efluente industrial, que seja ele mais orgânico, e é dentro da cidade ou é perto de residências, geralmente nós temos um tratamento aeróbio deste efluente ou esgoto, justamente pela função desse tratamento não gerar odor e, por consequência, não gerar incômodo, né, à vizinhança. Então, se vocês observarem, né, por regra, nós temos um tratamento aeróbio nessas regiões, tá? Não impede de ter o tratamento anaeróbio, como, por exemplo, reator UASB, como lagoas anaeróbias, nada impede. Mas é claro que aí nós temos, por consequência, um certo incômodo com relação aos odores, tá? Em termos de eficiência, vai variar, é claro, de acordo com a característica do efluente, né? Isso tudo quem tem que avaliar é o técnico, é o engenheiro responsável, é o gestor responsável por aquela estação, ou por aquela indústria, né? Ou pela implantação daquele tratamento, certo? Então, vai ser feito todo um estudo para avaliar qual que é o melhor método de tratamento, tranquilo? E aí, a gente sabe que para termos a noção da quantidade de carga orgânica, ela é lida, ela é analisada como DBO ou DQO. DBO ou DQO. Isso significa demanda biológica de oxigênio ou demanda química de oxigênio. Vejam, demanda. Demanda lembra necessidade. Isso significa, então, o que eu estou dizendo? Qual a necessidade de oxigênio para fazer a decomposição daquela carga orgânica. Então, se faz um estudo, se faz uma análise, que pode ser uma análise laboratorial, da quantidade de oxigênio necessária para fazer a decomposição da carga orgânica. Tranquilo? Quando eu falo em DBO, demanda natural. Quando eu falo em DQO, é uma necessidade de oxigênio químico, ou seja, elementos químicos oxidantes, através de produtos químicos oxidantes, que vão fazer a decomposição dessa carga orgânica. Então, lembrem sempre, DBO e DQO, lembra a carga orgânica, lembra a utilização, demanda de oxigênio. Tranquilo? DBO, oxigênio natural, DQO, oxigênio químico, elementos químicos oxidantes, para fazer a decomposição daquela carga orgânica. Ficou claro, galera? Até aqui tá tudo certo, eu vejo vocês estão mais calados, tá tudo certo aí? Tranquilo? Me deem sinal de fumaça aí, galera. Tranquilo? Sim? Se eu estiver indo muito rápido, querem que eu repita, vocês me avisem. Tá? Galera, beleza. No tratamento secundário, além da retirada da carga orgânica como foco principal, nós temos a retirada de outros elementos, como, por exemplo, nitrogênio e fósforo, chamado N e P. Se a gente for pensar na questão lá do adubo da agricultura, é o famoso composto NPK, né?
Então, fósforo, nitrogênio e potássio, né? Então, o N e o P, nitrogênio e fósforo, são dois elementos que são encontrados muitas vezes em efluentes industriais, ou até mesmo domésticos, né? Que são elementos que não são retirados digamos, com uma eficiência necessária para atingir o padrão de lançamento. Então, eu preciso, muitas vezes, de um tratamento posterior para a retirada de nitrogênio e fósforo, certo? Então, o nitrogênio e fósforo são chamados comumente de nutrientes, certo? Por que são chamados de nutrientes? Porque eles são nutrientes para plantas, por exemplo. Tanto é que nós temos tipos de tratamento que utilizam plantas para a retirada de nitrogênio e fósforo. É claro que retira também outros elementos, retira sim. Por exemplo, alguns elementos tóxicos, alguns metais pesados, até são retirados também com alguns tipos de plantas. Mas o foco principal dessas plantas é a retirada de nitrogênio e fósforo. Lembra do composto NPK? Nitrogênio, fósforo e potássio? Tá aí, ó. Então, essas plantas, as raízes das plantas em contato com o efluente, com aquela lâmina de efluente, faz, então, a captação, faz a absorção desses nutrientes para a retirada desses nutrientes, esses chamados poluentes, né, para, então, destino ao corpo hídrico receptor. Então, existem diversas formas. No tratamento secundário, retira nitrogênio e fósforo, mas não é o foco, ele retira parcialmente, que a gente chama. Pessoal, no tratamento secundário retira também elementos tóxicos, por exemplo, metais pesados, ele até pode retirar, mas retira muito superficialmente, retira muito parcialmente, certo? Eu vou necessitar, se esses poluentes persistirem no efluente, eu vou necessitar de um tratamento posterior, que lembra que nós comentamos na aula passada, o chamado tratamento terciário, ou etapa terciária, chamada de etapa de polimento, para a retirada dos poluentes persistentes, que podem ser nitrogênio e fósforo, pode ser alguns óleos e graxas, muitas vezes eles são persistentes, pode ser retirado também metais pesados, enfim, tá? O tratamento terciário é aquela etapa que vai dar, então, uma finalidade para esses tipos de poluentes, tá? Agora, não necessariamente eu posso já ter atingido o meu padrão de lançamento já na etapa secundária. Então, vejam, atingir o padrão de lançamento na etapa secundária, mas eu quero, por exemplo, fazer um reciclo. Lembra que um de vocês comentou lá no início da aula, né? Eu quero fazer um reciclo do meu efluente para dentro da indústria. Então, eu quero melhorar ainda mais a minha potabilidade, a minha característica do meu efluente pós-tratamento. Então, eu posso encaminhar isso para um tratamento terciário, para, então, melhorar ainda mais a minha característica do meu efluente pós-tratamento e aí fazer um reciclo. Também é essa possibilidade, né? Não necessariamente serve só para a retirada de poluentes que ficaram ainda persistentes. Eu posso já ter atingido o padrão de lançamento, já posso ter uma característica muito boa do meu efluente pós-tratamento, mas eu quero melhorar ainda mais. E aí, então, eu levo ele a um tratamento posterior. Tranquilo? Então, essas etapas, esses tipos de equipamentos de tratamento são aqueles mais conhecidos que a gente encontra. No tratamento secundário, os reatores anaeróbios são muito utilizados por algumas indústrias, justamente pelo fato de eles necessitarem de uma área menor, né? A redução, por exemplo, de custos com o tratamento também é evidenciado, porque eu não uso energia elétrica para inserir oxigênio, então existe uma série de vantagens também no tratamento anaeróbio, viu? Vou apresentar para vocês a tela, que eu quero mostrar rapidamente aqui alguns equipamentos. A gente já está quase chegando no final da nossa aula, mas eu quero mostrar para vocês alguns equipamentos, tá? Então, olha só. Vamos aqui, ó, no nosso Moodle. Aí vocês clicam lá, vai abrir para vocês. Então, olha só. Vocês estão vendo isso? Eu não vejo vocês, tá? Porque agora eu estou apresentando a minha tela, eu não vejo vocês. Espero que vocês estejam olhando a minha tela. Sim, senhor, dá para ver. Então, aqui, dá para ver? Beleza. Eu separei para vocês uma espécie de resumão, né? Para que a gente possa entender um pouco melhor. Vejam, olha só.
Etapa preliminar primária, sólidos em suspensão e grosseiros, e também há um pouco de retirada de matéria orgânica. Por quê? Porque, às vezes, o sólido, ou a matéria orgânica, é lida em termos de sólidos. Né? Então, quando eu retiro os sólidos daquele efluente, eu posso estar retirando também uma parcela de carga orgânica. Então, também tem um pouco de vantagem aí. Tá? No preliminar primário, eu esqueci de comentar com vocês, e isso é muito corriqueiro, por exemplo, em oficinas mecânicas, em indústrias onde é utilizado muito óleo. Tá? Na etapa preliminar primária, pode ser retirada, então, através, por exemplo, de um sistema de flotação, de um separador água-óleo. Então, ali eu consigo retirar, consigo separar o óleo do efluente propriamente dito, né, do líquido. Por que isso? Porque, às vezes, se esse óleo passar para a etapa secundária, ele pode prejudicar a eficiência do tratamento, por causa dos micro-organismos, por exemplo. Tá? Então, eles podem não suportar aquela carga de óleo, né, ou de graxas, que vão passar para o próximo tratamento. Então, lá no preliminar primário, eu esqueci de comentar com vocês, pode ter essa separação de água-óleo. Tá? Então, eu separei para vocês, então, preliminar primário, sólidos, e, parcialmente, nós temos a questão de matéria orgânica. No secundário, então, vocês podem ver que é basicamente matéria orgânica, retira nutrientes? Retira. Retira alguns patogênicos? Retira, mas é parcialmente. E aí, então, eu tenho um sistema, ou etapa terciária, para retirada de nutrientes, patogênicos, alguns compostos biodegradáveis que podem não ter sido retirados na etapa secundária, e os metais pesados também. Tranquilo? Terciário, etapa de polimento, aqueles poluentes persistentes, tá? Aí, passou. Agora, aqui eu tenho para vocês a característica de cada um, né? Se é um tratamento físico, biológico, químico, etc, etc, etc. Aqui também tem uma base, né, de eficiência de remoção. Eu tenho aqui uma média, né, através de estudos que já foram realizados, com relação à eficiência de remoção em cada etapa. Lembrando sempre, tá? Vai variar do tipo de equipamento, da quantidade de concentração daquela carga poluidora. Então, isso aqui é uma base, né, através de estudos, através de autores que já estudam há muito tempo a questão do tratamento de efluentes, então eles estabeleceram essa base de estudo. Tá? Preliminar. Eu comentei com vocês, então, algumas coisas. Olha só, medidor de vazão é importante, porque a gente vai saber aquela questão dos picos de vazão, eu comentei com vocês, lembram? Então, eu tenho aqui, nessa parte aqui, ó, nós temos uma calha partial, que mede a vazão de maneira manual, então tem que estar sempre ali tendo alguém, né, que vai fazer essa aferição, ou eu vou unir, né, um sistema manual, que é a calha partial, a um sistema automatizado. Vejam que essa imagem aqui em cima, né, através de um sensor, eu tenho, então, a coleta, né, da vazão da entrada ou até mesmo da saída daquele tratamento daquela estação. E aqui nós temos um outro tipo de equipamento de medidor de vazão. Nós temos vários, né, medidores de vazão. Se vocês observarem, em cada casa, em cada condomínio, né, tem um medidor de vazão de água de entrada, né, que é o nosso hidrômetro ali. Então, é um hidrômetro, basicamente. Gradeamento, eu comentei com vocês do gradeamento, lembram? Para retirada de sólidos. Isso aqui é como se fosse uma grade comum mesmo, parece aquela grade de casa, só que ela é mais juntinha, né? E por ser mais juntinha, ela consegue captar um pouco mais. Aqui eu tenho o sistema automatizado, rotativo, e aqui eu tenho o sistema manual, ele não é automatizado. Vejam que a coloração já é uma coloração característica de um pós-tratamento secundário. Por quê? Porque eles ficam uma cor mais escura. Quando eu tenho a entrada do efluente, né, principalmente o esgoto sanitário, como é o caso dessa foto, que é a foto da minha dissertação de mestrado, né, que eu fiz uma análise do uso do lodo do tratamento de esgoto sanitário em matriz cerâmica, né? Então, eu tive que ir na estação e acabei tirando essa foto do gradeamento, apresenta muito bem pós-tratamento secundário, então o gradeamento foi colocado não antes do tratamento secundário, e sim depois do tanque de aeração. E aí aqui, então, é retirado algum material plástico, né, que tenha, então, ficado no tratamento, tá? Então, veja aqui
o gradeamento aqui de uma maneira bem ilustrativa, tá? Aqui eu tenho as peneiras ou os filtros, né? Então, peneira estática, o líquido vai entrar por cima e esse material, então, vai sair aqui para baixo, né? Esse material sólido, então, vai ter a separação. O líquido vai, então, infiltrar e vai para um outro local. E o sólido vai ser retirado por cima. Aqui eu tenho uma peneira autolimpante, rotativa, tá? Então, isso aqui é basicamente para tirar aqueles sólidos em suspensão, os sólidos mais grosseiros, para que, quando chegar na próxima etapa, na etapa secundária, eu tenha somente realmente o líquido para ser tratado, tá? Se eu não me engano, aqui é de uma indústria de arroz, tá? E aqui eu tenho algum material de casca de arroz junto com outros elementos, junto com outros poluentes, tá? Mas se eu não me engano, essa foto é de uma indústria de arroz. Eu não estou bem lembrado, mas eu acho que sim. Aqui eu tenho uma peneira rotativa, é o mesmo sistema do outro, porém ele é automatizado, rotativo. Aqui eu tenho um sistema, digamos, completo, tá? Vejam o seguinte, tá? Primeiro, nós temos aqui em cima os tanques de recepção e equalização. Estão vendo aqui? Tanques de recepção e equalização. Depois eu tenho um sistema aqui para fazer a medição da vazão. Uma caixa desarenadora. Vejam que o efluente entra... O efluente aqui, ele entra num espaço menor. Isso aqui é física, né, galera? Então, quando eu tenho um espaço menor, eu tenho uma força maior, né? Ou seja, nós temos uma velocidade maior. Quando eu expando esta área, eu tenho uma redução na velocidade daquilo que passa por essa área. Então, é isso que é o foco dessa caixa desarenadora. Eu tenho a entrada com uma maior força aqui, e aí eu tenho uma redução na velocidade deste líquido, né? Para que, então, nessa caixa desarenadora, a areia, né, o material que se decanta com maior facilidade, que tem maior peso, então decanta aqui, e aí depois nós temos um gradeamento ao final, para a retirada dos sólidos mais finos, né, que então podem ser retirados do gradeamento. Veja que aqui eu tenho uma grade diferente, parece aquela grade moeda das grelhas de churrasqueira, né? Então nós temos vários tipos de gradeamento. E é uma forma muito simples de fazer, né? O próprio serralheiro consegue fazer, né? Então é bem fácil, né, de produzir esse tipo de equipamento, tá? Então aqui nós temos uma base, né, de sistema completo preliminar primário, tá? Equalizador, então, o afluente, ou seja, aquela vazão que chega, a geração de efluente chega variável, aí nós temos, então, uma equalização para a saída do efluente constante, para que eu não tenha variação de eficiência na minha estação. Também é utilizado para equalizar a questão do pH. Tranquilo? Tratamento primário, aqui está bem separado, né? Decantador primário, lembra que eu comentei com vocês, quando eu utilizo algum produto químico para a regulação do pH, isso já ajuda a decompor algum material, então eu já posso passar aqui para um decantador primário. O decantador pode ser oval, pode ser redondo, né, circular, ou retangular, tá? Seguindo, tratamento secundário e tratamento biológico. Nós temos um filtro biológico com leito de pedra. Esse leito de pedra, ele é justamente para que... pensem o seguinte, sabe aquele filtro de carvão que muitas vezes nós temos? Algumas casas... a casa do vô, da avó, geralmente tinha, né, aquele filtro de barro, lembram disso? Então, é o mesmo sistema, é a mesma ideia de tratamento. Esse é o filtro biológico com leito de pedra. Então, o efluente ele vai sendo colocado, vai sendo jorrado por cima dessas pedras que vão fazer o tratamento através dos micro-organismos que estão nas pedras, né? Então, ali acabam surgindo micro-organismos que vão fazer essa decomposição dessa carga orgânica. Tá? E aí, depois, o efluente, na parte inferior deste tanque, ele sai tratado. Aqui nós temos um biodisco que tem a mesma função do filtro de pedra, só que o efluente ele fica parado e o disco é que fica girando, entrando em contato com o efluente aqui embaixo. Vejam, né? Entra em contato com o efluente, entra em contato com o ar atmosférico. Entra em contato com o efluente, entra em contato com o ar atmosférico. Isso aqui se chama tratamento aeróbio, está aqui em cima.
Por isso que ele é considerado um tratamento aeróbio. Porque eu não preciso, muitas vezes, injetar o oxigênio no efluente, mas eu posso fazer com que os micro-organismos entrem em contato com o oxigênio. Então, essa é uma das formas, tá? Se eu estiver indo rápido, vocês me perguntem de novo, tá? Galera, lodo ativado. Lodo ativado é muito interessante pelo seguinte fato. Às vezes, eu tenho que dar a partida na minha estação, certo? E para que eu dê a partida na minha estação, muitas vezes eu não tenho os micro-organismos já ativos, adultos, ou seja, a eficiência pode ser muito baixa quando eu dou a partida na minha estação. E aí o que eu faço? Eu busco lodo de outras estações para dar a partida na minha estação. Isso é porque aquele lodo possui uma carga de micro-organismos ativos, adultos, famintos, e eles vão ajudar na decomposição inicial, até então que eles comecem a se reproduzir, e aí então eu não preciso mais trazer lodo de outros lugares. O lodo ativado, ele tem essa relação, só que internamente. Eu não estou buscando de outra estação para trazer para cá. Então nós temos o efluente bruto entra no tanque de aeração, então nós temos ar e efluente bruto, tratamento aeróbio. Após um tempo, né, de retenção nesse tanque, através de um tempo de aeração, eu envio o efluente a um decantador. Então, aquela matéria orgânica vai se decantar, parte dela eu vou descartar, ou seja, eu vou levar para ambientes de secagem do lodo, eu vou retirar, né, a quantidade de umidade daquele lodo, vou secar, para destinar a um aterro sanitário específico, ou para destinar como forma de adubo, para compostagem, enfim, eu tenho uma série de utilizações do lodo. Só que parte deste lodo eu retorno para o tanque de aeração. Lembra que eu comentei agora da partida, que muitas vezes eu preciso daquele lodo, daquele micro-organismo adulto, faminto, e também que ele ajude a fazer a decomposição? Então, eu faço o reciclo do lodo e esses micro-organismos vão ajudar na decomposição daquela carga orgânica. Tranquilo? Isso se chama, então, lodo ativado. Aerou, enviou para decantação, parte é descartado, parte retorna ao tanque de aeração. Para quê? Para melhorar a eficiência da decomposição da carga orgânica. Tranquilo? Então, toca a bala. Qualquer coisa vocês me chamam. Sistemas de aeração. Aí nós temos vários sistemas de aeração. Eu não vou entrar em detalhes, esse material está com vocês. Nós temos aqui, ó, outras formas de estabilização através de lagoas. Então, nós temos lagoa aeróbia, nós temos lagoas anaeróbias, nós temos facultativas, que é uma mistura de lagoa aeróbia com anaeróbia, e nós temos lagoas de maturação, tá? Conforme o tipo de tratamento, se é aeróbio, é uma lagoa mais rasa, se é anaeróbio, é uma lagoa mais profunda, e se é uma facultativa, também eu tenho uma lagoa mais profunda, tá? E aí nós temos aqui algumas informações para vocês, tá? Outros exemplos de lagoas facultativas, então aqui está o exemplo para vocês, lagoa anaeróbia, lagoa aeróbia, ou eu posso ter uma sequência de lagoas, eu posso ter uma lagoa aeróbia, depois uma anaeróbia e depois uma facultativa. Ou eu posso ter várias aeróbias, ou várias anaeróbias. Então eu posso variar, vai de acordo com a característica e a quantidade de poluentes a serem removidos. Tá? Lagoa aerada facultativa, então aqui vai ter várias ilustrações para vocês, tá? Aqui eu tenho um tratamento primeiro através de um reator, e depois do reator, então, aí eu passo para uma lagoa ou para um decantador, tá? Tratamento anaeróbio, eu comentei um pouquinho de vocês, um pouco de vantagens e desvantagens. Então, olha só, como desvantagens, então, do tratamento anaeróbio, a gente sabe daquela questão do odor, né? Preciso de períodos mais longos para o tratamento, e aqui tem, ó, baixa eficiência na remoção de DBO. Então, se eu tenho uma carga orgânica que é facilmente decomposta através de oxigênio biológico,
eu preciso, então, injetar oxigênio, ou preciso fazer com que aquela massa de efluentes entre em contato com oxigênio, certo? Então, eu não posso ter aqui um tratamento anaeróbio. Parece óbvio isso, né? Então, aqui tem uma série também de vantagens que utiliza no tratamento anaeróbio, tá? Alguns exemplos: reator de manta de lodo, filtro anaeróbio, reator de leite expandido. Então, são reatores que são fechados. E aí eu tenho a captação do gás. Lembrando, um tratamento anaeróbio, eu tenho a geração de gases. E essa geração de gases, então, esses gases podem ser captados e podem ser destinados a uma utilização. Então, também é uma vantagem a utilização do gás da decomposição anaeróbia. Da mesma forma que nós temos a decomposição aeróbia e anaeróbia de resíduos sólidos, tá? Nós também temos de efluentes, e a função é a mesma. Se gerou gás, eu posso utilizar o gás para outro tipo de produção. Olha só, o que nós temos aqui na nossa região, fossa, filtro e sumidouro, é um tratamento anaeróbio. Tanto é que muitas vezes a fossa tem um mau cheiro, tem um odor característico, né? Justamente pelo fato de ser anaeróbio. Tranquilo? Aqui é uma espécie de lagoa anaeróbia, veja que é uma lagoa extremamente extensa. Aqui eu tenho, então, um processo, digamos, de um reator e depois um decantador. O tratamento terciário, então, nós temos vários exemplos, tá? Então, a retirada de poluentes específicos, eu já comentei com vocês. Nós temos precipitação e coagulação. Vocês até podem fazer uma experiência em laboratório de precipitação e coagulação. Eu me lembro que uma vez eu fiz um projeto, um curso de extensão, falando só sobre coagulação. E aí eu peguei um efluente, levei para o laboratório e a gente fez um trabalho utilizando produtos químicos para coagulação. A absorção, através de carvão ativado, troca iônica, osmose reversa, ultrafiltração, eletrodiálise, que é muito utilizado para retirada de prata de alguns efluentes ou alguns elementos que podem ser muitas vezes reutilizados, que tem um valor econômico, se utiliza muito eletrodiálise. Cloração, vocês sabem o que é cloração, né? Utilização de cloro, e ozonização, utilização de ozônio, tá? Esses aqui são formas de tratamento terciário. E aí tem uma explicação um pouquinho de cada um deles aqui para vocês, tá? E aí depois tem outra explicação, digamos, relacionado à questão de retenção, né, separação através de membranas, e aí depois a gente chega em tratamento de lodo, que nós não vamos entrar na aula de hoje. Tá, galerinha? Estão comigo aí? Deixa eu parar a apresentação de tela, beleza? Galera, passei um pouquinho da nossa hora, tá? Mas, para a gente finalizar, deixei para vocês lá duas resoluções. Uma resolução do CONAMA, que é a 357 de 2005. Elas vão dizer, professor, aquela está desatualizada. Não, eu deixei para vocês o link da atualizada, que já é com as alterações de 2011, está tudo certinho. Por que é atualizada? Porque eu retirei diretamente do site do CONAMA, tá? Então, ali eu tenho a resolução nacional, estabelece os limites dos padrões nacionais, e deixei também a resolução CONSEMA 355 de 2017, tá? Que é a resolução estadual. Também estabelece os padrões, os limites no estado do Rio Grande do Sul. Aqui eu quero comentar com vocês rapidinho mesmo. Sempre nós temos uma resolução nacional e é possível que nós tenhamos uma resolução estadual. Nunca a resolução estadual vai estabelecer um limite menos restritivo do que a resolução nacional. Ou ela vai ser igual à resolução nacional, ou ela vai ser mais restritiva. Nunca menos restritiva. Tranquilo? Então, isso é importante focar, tá? A gente pode ter uma resolução, ou uma legislação, ou uma normativa municipal mais restritiva ainda? Pode. E por que eu tenho isso? Por que eu tenho essa diferença? Porque nós sabemos que os estados são diferentes e as características de cada estado é diferente. E dentro de cada estado nós sabemos que cada município tem uma característica diferente. O corpo hídrico receptor em cada região é completamente diferente. Então a classificação dele é diferente. O padrão, a qualidade daquele corpo hídrico receptor é diferente. Portanto, eu não posso lançar um efluente com as mesmas características
em um corpo hídrico receptor extremamente limpo, lançar esse mesmo efluente em um outro corpo hídrico que é, por exemplo, que possui uma classificação menor, tá? Então, eu preciso, claro, ter esta relação também para estabelecer padrões, com base nas características regionais ou locais. Tranquilo? Então, essa era a última coisa que eu queria passar para vocês. Dúvidas, sugestões, comentários? Agora dei uma corridinha, né? Passamos 10 minutos, galera, da nossa aula. Dúvidas? Sim, não? Só você vai colocar o questionário. Que questionário, Kathleen? A prova? Agora a gente já comenta sobre a prova, tá? Bom, se vocês não têm dúvidas, eu vou interromper a nossa gravação aqui.